Salve, salve! Tô aqui com a minha amiga, com a minha parceira, com a minha sócia, Ellen Salomão, para gravar mais um episódio do podcast Egrativei. Bom, se você tá no mundo aí do digital, do marketing digital, você pode perceber que toda hora as pessoas falam em 6 dígitos, 7 dígitos, parece que é um negócio que tem grana pra caramba, que todo mundo que tá fazendo isso tá milionário, mas nem sempre é assim. Hoje o tema do podcast é Meu lançamento não vendeu nada. E agora, Ellenzito? Agora chora? Não, não chora. Primeira coisa, né, é entender que a energia do lançamento, né, a energia ali naquele momento, ela importa e muito. Então, quando você abre um carrinho e você não vende a expectativa que você tinha, né, a quantidade de vendas, enfim. Ou quiçá vende zero. Ou quando você vende zero, e já aconteceu comigo, tá? Se você deixar isso te consumir, e você ficar desesperado, ficar desanimado, enfim, você acaba não tendo a clareza, enfim, a energia suficiente para você virar esse jogo. Que seja durante o lançamento que não está dando certo ou para você melhorar isso para o próximo lançamento. Eu já passei por isso, a gente já fez o nosso primeiro lançamento semente com uma das nossas especialistas. Ela travou no momento do lançamento ali no workshop, né, ao vivo, no webinário. E simplesmente ela não conseguiu fazer nada, ela não conseguiu fazer o pitch de vendas, enfim, eu tive que fazer o pitch de vendas, inclusive foi uma história muito louca. Mas o que aconteceu? A gente finalizou o webinário sem vender nada, zero. E aí, o que aconteceu? A minha especialista ficou muito chateada. Ai, que fracasso. Nossa, a gente trabalhou 2 meses nisso. E, poxa, eu travei, não consegui. Ela ficou muito para baixo. E aí, o que eu poderia ter feito? Eu poderia ter entrado na onda dela, poderia ter falado assim, não, é realmente, nossa, poxa, que vacilo que você deu e tal. Mas qual foi o caminho que eu optei? Ellen Coach. Exatamente. Eu falei, não, imagina, é assim mesmo, vamos lá. Agora a gente tem mais 7 dias pela frente para recuperar isso. E aí eu fiquei ali realmente animando essa especialista, né? Falando para ela que tá tudo bem. Sim. Porque, na real, um lançamento, ele não dá errado por conta de um problema, de uma coisa. Então não foi uma live que não foi tão legal assim, que iria comprometer, né? Que iria fazer o lançamento não dar certo. Bom, esse foi um caso totalmente fora da curva, porque de fato a gente fechou aquele carrinho com 6 em 7. A gente investiu 3 mil e a gente fechou com 140 e poucos mil reais, sem vender nada no webinário. O que a gente fez no restante dos dias? A gente colocou a nossa energia lá em cima. E aí a gente partiu para ação. Na época nem existia remarketing, né? Enfim, eu nem sabia o que era isso, mas a gente reforçou os nossos e-mails de venda, a gente começou a falar com as pessoas no 1 a 1 ali no inbox do Instagram. A gente começou realmente a fazer um esforço de venda muito grande para conseguir conversão. E foi assim que a gente foi fazendo as vendas diariamente. Era um ticket maior, era um ticket de 1.997, mas mesmo assim, né, de zero no webinário para fechar com 6 em 7, imagina se eu tivesse falado para minha especialista, realmente não foi muito bom. Não sei o que vai ser agora. Se eu não tivesse colocado a minha energia para animar essa especialista para a gente ir juntas ir atrás desse resultado. Sim, e tem uma coisa também, porque, beleza, nesse caso você conseguiu recuperar. Foi totalmente fora da curva, mas né? Tem situações que, assim, acaba o lançamento vendendo zero. Uma coisa que eu achei importante é você, primeiro de tudo, você tem que saber que você não é o seu trabalho. Sim. Nem pro bem, nem pro mal. Então, eu acredito que sempre você tá em algum lugar ali no meio. Então, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, sei lá, nos últimos anos que teve o Fire lá, aquele evento da Hotmart, a minha empresa ganhou como a melhor agência de melhor performance e tal. Imagina se eu levo isso pra minha vida, começo a pensar assim, então a gente é a melhor, a gente é não sei o que e tal. O que vai acontecer? Eu vou parar de evoluir, vou me tornar arrogante, vou me tornar uma pessoa vaidosa. E também, quando, por exemplo, 1 ano antes, em 2017, a nossa empresa deu um puta prejuízo. E aí eu vou pensar assim, então eu sou um bosta, não sei fazer nada e tal, sabe? Eu acho que a gente sempre tá no caminho do meio, nem uma coisa, nem outra. Nem eu sou um bosta porque a empresa dá prejuízo e nem eu sou um gênio porque a empresa ganha prêmio de melhor agência, sei lá o quê. Então a primeira coisa é você não se identificar tanto com esse resultado.
E saber que isso acontece com todo mundo. Mesmo com grandes players, com top players, isso acontece com todo mundo. Eu recentemente fiz um lançamento que flopou. Muito recentemente, meu último lançamento flopou. Não deu lucro, tal. Não chegou a não vender nada, mas... Também não foi lucrativo. Mas não foi lucrativo. E... Então, a coisa assim, primeiro de tudo, é você pensar, quando você vai fazer o seu lançamento, você não apostar um dinheiro que possa tirar você do jogo. Sim. Então, assim, você só tem 10 mil reais, você só tem R$1.000. Você não coloca os R$1.000 que você tem no lançamento. Se você tem 10 mil, você não coloca os 10 mil que você tem no lançamento. Você coloca um valor que, mesmo se você perder tudo, você pode recomeçar e se recuperar. Eu sempre falo isso, o jogo do empreendedorismo é o jogo de ficar no jogo. Se você ficar no jogo por tempo suficiente, eventualmente você vai acertar a mão. E uma coisa muito legal que tem no empreendedorismo é que um acerto compensa vários erros. Né? Então, não se desesperar. O que fazer? Fiz meu lançamento, tentei de tudo, não vendeu nada. E agora? Bom, uma coisa que ajuda muito é você fazer um debriefing de lançamento, onde você analisa quais foram os principais indicadores daquele lançamento. Quais são alguns indicadores aqui? Eu vou falar rapidamente, tá? De maneira não aprofundada, mas alguns indicadores. Qual que foi o seu número de leads? Qual que foi o seu custo por lead? Qual que foi a taxa de conversão das pessoas que chegaram na sua página? Qual foi a taxa de pessoas que assistiram o seu vídeo de vendas que foram para o checkout? E dessas pessoas que foram no checkout, as que você tiver o telefone, liga para elas e pergunta por que elas participaram do lançamento e não compraram. O que levou elas a participar do lançamento? O que elas queriam quando elas decidiram se inscrever para participar do lançamento? E entender ali de uma maneira qualitativa, não quantitativa. Sim. Perguntando ali, né, no contato, no tete-a-tete, ali no mano a mano, por que a pessoa participou daquele lançamento e não comprou. Isso vai te dar vários elementos para você fazer uma construção narrativa melhor do seu próximo lançamento. A outra coisa, o que você fez nas suas redes sociais, entre um lançamento e outro. Na sua publicação de conteúdo antes do lançamento. E o que você vai fazer entre um lançamento e outro para que a sua história seja diferente num próximo. E eu acho assim, quando a gente está em lançamento, é importante observar durante o lançamento. Você já consegue ter ali indícios se esse lançamento vai dar certo ou não. Às vezes você já consegue entender se precisa ter uma própria correção de rota ali. Eu mesmo, agora com um pouco mais de experiência, eu sei, quando eu estou no meio do PPL ou do PL, eu sei, poxa, tem um engajamento maior ou menor do que eu gostaria, né? As pessoas estão levantando muito esse tipo de objeção, ou essa big idea gerou essa reação. Então, você também tem que ficar alerta durante o lançamento, para você também não ser pego de surpresa, né? Aqui, quando a gente fecha o carrinho, a gente faz esse debriefing, a gente levanta esses dados. Na real, o nosso debriefing ele começa durante a execução do lançamento mesmo. O nosso debriefing já é construído junto com o lançamento rodando. Inclusive, esse debriefing que acontece no decorrer do lançamento, eu vou mostrar na EGRATV, né? Então explica pra turma aí, o que é EGRATV? EGRATV é o nosso programa de mentoria, né? A gente hoje acompanha... Nós temos juntos, eu e a Ellen, a Ellen e eu, nós togethers. Yes. E aí a gente acompanha ali os nossos mentorados durante um ano, num programa realmente onde a gente vai falar de lançamento, mas também de construção do negócio. E essa questão da execução do lançamento e do debriefing, a gente aqui leva muito a sério, porque é onde a gente tem um maior controle do resultado, né? Dos nossos resultados. Então, eu sempre falo que lançar é muito mais que abrir e fechar carrinho. Não é só você captar um monte de lead e entrar ali no PL e fazer um monte de live ou colocar lá os 3 vídeos gravados e abrir o carrinho. Como que você observa cada ponto desse lançamento? Então, por exemplo, é importante você entender quantas leads estão entrando por dia? Sim, mas também é importante você entender a qualidade dessas leads. Então, aqui, a partir do momento que a gente começa a fazer a captura de lead, a gente também começa a rodar uma pesquisa para entender quem é que está entrando na nossa base. Então, a nossa pesquisa não é só pós-lançamento, a gente faz uma pesquisa no pré-lançamento, né, no PPL, a gente faz uma pesquisa com os alunos e a gente faz uma pesquisa para quem não comprou. E isso traz muitos insights para a gente. E aí,
a gente sempre tem esse mindset de melhoria de um lançamento para o outro. Então, eu acredito muito que a gente constrói escala e sucesso com longo prazo. Principalmente para quem está começando e tem pouca audiência, tem que ter esse pé no chão e tem que ter esse alinhamento de expectativa. Então, por exemplo, todas as vezes que eu fechei novos negócios com as minhas especialistas, eu sempre deixei muito claro que um lançamento não é para ficar rico, né? Não é para ganhar muito dinheiro, e sim para você ir crescendo aos poucos. Então, alinhamento de expectativa, não fazer o mau resultado se tornar uma coisa pessoal, sabe? Algo que você vai se sentir um fracassado, ou o seu especialista vai ficar desanimado, porque isso vai minando um negócio. Como eu falei no começo, a gente teve um lançamento que começou fracassado e conseguiu reverter, mas a gente já teve lançamentos aqui que a gente não conseguiu reverter. E aí, imagina se a gente desiste no meio do caminho, né? Às vezes você faz um lançamento que é um fracasso e depois você consegue mudar o jogo. Dá uma olhada nessa história da Luísa Vono. Falei pro Léo, tô pronta, tenho um conteúdo para uma aula. Ele falou, então tá bom, vai funcionar assim. A gente definiu ali a estratégia e ele falou, ao final dessa aula, você tem que falar para as pessoas que agora você tem um curso e que elas podem se inscrever nesse curso. Eu falei, tá bom, combinado. Treinei e tudo mais. E aí eu fui para esse dia dessa aula, muito ansiosa, muito, muito empolgada e com o espumante geladinho esperando a gente na geladeira, porque a gente já tinha criado a mentalidade que a gente tinha que comemorar todas as nossas vitórias e que a nossa primeira venda era uma grande vitória. E aí, espumante geladinho esperando, eu fiz a aula, foi muito incrível, foi muito massa, eu tava muito orgulhosa, fiz a venda no final, não foi tão legal assim, não foi o meu uau, assim, mas eu tava orgulhosa, porque eu tinha dado aquele passo, né? E aí, quando eu falei, então, gente, tem um curso online, você pode se inscrever, aperta nesse link que tá aí, o Léo liberou o link lá no chat e tal, e eu fiquei esperando, e o Léo ficou esperando, e a gente não vendeu nada. Nossa. Nada, assim, não apareceu nenhuma pessoa, ninguém clicou, e eu fiquei lá assim, alguém tem alguma dúvida? Pode tirar dúvida comigo? E nada, eu falei, nossa. E quantos alunos você tem hoje, Luísa? Hoje a gente tá batendo 10 mil alunas. Uau! Pois é, olha aí essa história da Luísa, né? Muito fantástica. Sinistra. Outra coisa que pra mim ajuda muito é o que a Ellen falou. Empreendedorismo é um jogo de cabeça, mas também é um jogo de estômago. Eu gosto muito de um negócio do estoicismo. Eu posso estar falando errado aqui, porque eu não sei nada de latim, mas eu acho que chama premeditatum malorum, que basicamente fala assim, você sempre se prepara para o pior cenário. É uma espécie de... É uma variação de você meditar sobre a morte. Só que a morte não é só a morte, a sua própria morte, você ir pro caixão e tal. É a morte daquele negócio, a morte daquele lançamento. Então você pensa assim, tá, e se eu abrir esse carrinho e não vender nada? O que eu vou fazer? Aí, quando você se prepara para uma dificuldade, para uma queda, o impacto é muito menor. Então, você sofre muito mais com os impactos inesperados. Então, o impacto da sua expectativa contra a parede da realidade, dependendo da sua expectativa, vai ser muito mais forte. Se você já pensar que tem a parede ali, você não vai bater com tanta força. Então, você tem que sempre se preparar, torcer e trabalhar pelo melhor, mas se preparar pelo pior. Então, muitas vezes nessas coisas assim muito difíceis que vão acontecer na vida, nos negócios, no empreendedorismo, eu me preparo para isso. Um exemplo assim que aconteceu, não num lançamento especificamente, mas uma vez a empresa deu prejuízo e assim, a gente precisou mandar várias pessoas embora assim, de uma vez. E a empresa precisava de mais dinheiro para continuar. Então eu cheguei nos meus sócios e tive que pedir para eles colocarem mais dinheiro na empresa, numa empresa que já estava dando prejuízo. E se eles se recusassem a colocar, eu acho que eu não ia ter dinheiro nem para mandar todo mundo embora e pagar e tal. E eu pensei, tá, se acontecer isso, o que vai acontecer com a minha vida? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que começar de novo. Então eu ia sair daquele status assim, nossa, tá tudo dando certo, tô montando uma empresa de sucesso, pra tipo, ó, ele fez uma empresa que foi à falência e tal. Só que eu pensei, isso não vai acabar com a minha vida, eu não vou ser preso, não vai acontecer nenhuma tragédia, assim. Então, essa coisa da gente superdimensionar os problemas faz muito mal pra gente. Por exemplo, a Ingratitude já teve mais de 80 lançamentos, pouquíssimos deram errado. Só que se a gente se abatesse além do que é necessário, isso poderia prejudicar as próximas coisas que a gente fez que no final deram muito certo.
De maneira prática, se você se prepara para o pior, você também não vai dar um passo maior que a perna. Aquilo que a gente falou ali no começo, né, de investir só o que você pode perder, é um jeito de você não sofrer tanto se um lançamento não der certo. E aí, de maneira mais prática ainda, beleza, vamos lá, o lançamento não deu certo, é você, de fato, fazer esse debriefing muito bem feito, essa análise muito bem feita, e mudar e melhorar para o próximo lançamento. Eu vejo que muita gente, quando o lançamento não dá certo, coloca a culpa no externo, né? Ellen, meu lançamento não deu certo, mas também o especialista não fez isso, não fez aquilo outro. Ellen, meu lançamento não está dando certo. Mas é porque o cliente não tem dinheiro. Então, se você continua culpando o externo e não olha para dentro e não fala, beleza, se o especialista não fez o que ele deveria ter feito, o que eu preciso fazer para corrigir essa situação? Porque eu vou continuar lançando a pessoa se ela não fizer? Ou existe alguma forma da gente corrigir isso e consertar essa parceria? Então, é sempre avaliar o que aconteceu de maneira bem prática mesmo, sem envolver assim, a parte pessoal, o sentimento, né? E sem também... uma coisa que eu vejo muito que acontece é o ego também da pessoa, né? É achar que... eu já vi muito essa frase. O lançamento não deu certo, mas também porque o especialista não me escutou. Ou, nossa, eu tenho um lançador, ou eu tenho uma pessoa que me lança e ela não me escutou. Não é isso, né? Então, você tirar o lado pessoal, o lado emocional e olhar para as métricas do seu lançamento, olhar para os dados do seu lançamento, rodar a pesquisa, ir a fundo nessa análise e traçar uma nova estratégia ali para o próximo lançamento. Não deixar se abater e ir com a mão na massa mesmo. Uma coisa que ajuda muito é o planejamento no longo prazo. Vou falar aqui do nosso podcast. Eu tô gravando aqui uma série de podcasts com a Ellen. A gente não vai gravar um episódio, a gente vai gravar dezenas de episódios. A gente vai investir nisso um tempo, a gente vai investir nisso 1 ano, pelo menos. Então, pode ser que esse episódio ninguém assista, ou 10 pessoas assistam, ou 50, e a gente não vai desistir no primeiro. Então, quando você planeja fazer um lançamento, você não pode planejar fazer um lançamento. Você tem que planejar fazer 6 lançamentos, 10 lançamentos. Para você ir melhorando, para você ver se você tem capacidade de jogar aquele jogo e se aquilo, ao longo do tempo, dá resultado. Então, a gente vai gravar aqui vários episódios, a gente vai melhorar enquanto podcasters. Isso vai produzir algum resultado, mas a gente não pode tirar isso a partir de um único episódio. E a mesma coisa você tem que fazer com o seu lançamento. Ou seja, se você fizer um lançamento que não vendeu nada, o que você faz? Faça outro lançamento e já se programe para fazer mais vários lançamentos. Exatamente. Porque, em média, as pessoas demoram alguns lançamentos para ter resultado. Geralmente 6 ou 7. Raramente as pessoas têm resultado na primeira vez. Só que o problema é que a gente sempre só escuta a história daquela exceção que deu certo. Sim. Ou a gente está escutando a história da pessoa que persistiu, mas sem avaliar esse período, né? Que a gente está vendo só o resultado que ela tem hoje e não o que aconteceu. Que bom que a gente trouxe a história da Luísa, né? Sim. E se você quiser ter o nosso acompanhamento, né, para construir esse negócio aí a longo prazo, a gente te convida para conhecer a nossa mentoria EGratiV. É só clicar aqui abaixo ou entrar no nosso site www.egrativ.com.br. E assim que a gente for abrir, né, a nossa próxima turma de mentoria, você vai ser avisado ou avisada em primeira mão. Se por acaso você flopar um lançamento e não vender nada, a gente vai te acolher ali e te dar força para os próximos você melhorar essa performance. É isso aí. Tamo junto.